Graça e paz, irmãos. Vamos dar um bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Não sou eu, não. Falei, vamos. Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar. Conduza todas as coisas aqui para a glória do Pai, em nome de Jesus. Ele é uma pessoa ignorada no meio religioso. Nós fizemos até uma encenação aqui um dia, né? Chamei o irmão Paulo, chamei o irmão Pitota e chamei o irmão Mariano aqui. 3 pessoas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós oramos a Deus em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Falamos com o Pai. E o Espírito Santo fica de lado. Mas hoje é o ministério dele, até o dia da volta de Jesus. É ele. Leiam, procurem, pesquisem, descubram e desenvolvam um relacionamento com o Espírito Santo. É o ministério dele. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Quando ele vier, primeira coisa que Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz do pecado, porque não creem em mim. Se o pecador não for convencido pelo Espírito Santo, ele começa uma jornada atabalhoada. Foi isso que me levou a escrever aquele livro, O que é o pecado? Pecado é tudo que eu faço de errado. Não, não é. Pecado é incredulidade, é não acreditar que Jesus veio ao mundo e te levou à cruz para trocar a sua natureza pecaminosa, para que o velho homem morresse com ele e fosse sepultado definitivamente. E para que na ressurreição de Jesus fosse ressuscitado com ele o novo homem, nova criatura. Pecado é não acreditar nisso. Tudo que a gente faz é consequência daquilo que a gente é. Daquilo que a gente é. Qual é a natureza que está em mim? Divina. Não é mais a de Adão. É pela fé. É pela fé. Porque eu não estava lá quando Jesus foi crucificado. Mas também eu não estava no jardim do Éden quando Adão deu ouvidos à voz do diabo. E a Bíblia diz que todos nascem pecadores e mortos espiritualmente para Deus. Por isso precisa acreditar na obra que o Senhor Jesus consumou na cruz. Acreditar que foi incluído no mesmo sacrifício. Senão começa a vida espiritual ou a vida religiosa equivocada. Eu estou caminhando para o céu porque agora eu sou uma pessoa boazinha. Porque eu abandonei os meus vícios. Porque agora eu creio em Deus. O diabo também crê. Abandonar vícios é uma decisão pessoal. Pessoal, e deve abandonar mesmo que a gente não deve ter vício algum. Ser dominado por vício algum. Mas isso não habilita ninguém a entrar no reino de Deus. A entrada no reino de Deus, Jesus disse que se dá pelo novo nascimento. Nasceu de novo, entra. Filho de Deus. Ganhou uma nova certidão. Ganha uma certidão de óbito, morte do velho homem. E uma nova certidão de nascimento. Filho de Deus. Aí Jesus disse que quem toma essa decisão, ou quando a pessoa toma essa decisão, os anjos fazem festa no céu. Vamos ver? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Jesus disse que se a coisa fosse tão fácil, teria festa todo dia. Mas ninguém vive de festa todo dia, é porque a coisa não é tão fácil. No versículo 10 ele diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E arrepender do quê?
Eu fico imaginando se a gente fosse fazer uma entrevista na rua, né? Uma enquete. Você tem alguma coisa para se arrepender? Ah, tenho. Do que? Ah, porque eu não nasci rico. Ah, tenho, porque eu não tenho um bom emprego. Ah, tenho, porque eu não ganhei na loteria. Mais ou menos seria isso que a gente ia ouvir. Ou ouviríamos. Mas eu me arrependo de ter nascido filho do diabo, incrédulo, morto para Deus, inimigo de Deus. Isso eu me arrependo. Mas quem vai trazer essa noção, essa crença, essa visão e essa convicção é a palavra. Daí a importância de ouvir a palavra. Ouvir a palavra do Senhor. Aliás, o profeta Jeremias faz esta exclamação, né? Terra, ó terra, ouvi a palavra do Senhor. Mas eu quero, isso foi só uma introdução, um cover, por conta da inspiração. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Marcos, capítulo 16. Coloquemo-nos em pé, porque o Senhor falará conosco. Versículo 14 ao 16. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, movidos pelo Teu Espírito, para que juntos ouçamos a Tua voz através da Tua palavra e cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, pela obra que o Senhor realizou em nosso benefício, fazendo-nos participantes da crucificação, pela fé, da morte do velho homem para o pecado, do sepultamento da velha criatura e da ressurreição do novo homem, da nova criatura. Muito obrigado, porque é pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que somos convencidos acerca desta realidade espiritual. E não permita que jamais nos desviemos dela, mas que andemos olhando sempre para o Autor e o Consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Teu Espírito Santo continue a nos guiar, a convergir a nossa visão, os nossos ideais, os nossos sonhos e as nossas vontades, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu apertar, fica mais forte. Amém. Eu sabia disso. Podem sentar-se, por favor. Podem sentar-se. Qual foi a ordem de Jesus aqui? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu vou pregar o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Nós ficamos entristecidos ao ver que no mundo chamado mundo religioso ou espiritual, alguns sequer levam a Bíblia nas suas reuniões, sequer. E vão tratar das coisas espirituais, sem a Bíblia. Já pensou ir para a guerra sem a arma, sem as armas? Cuidar da lavoura sem o maquinário? Não vou falar enxada, porque parece que está superado isso hoje, né?
mas sem o equipamento adequado e necessário. Eu não estou falando de algo que alguém me contou, não. Eu vejo, a gente vê. Basta você clicar aí no YouTube e você vai ver. Uma série de reuniões, de pregações, onde a espada é deixada de lado. E as pessoas contam história. Alguns até entram em êxtase, não sei que êxtase que é. Dizem que é espiritual, se derramam. E a Bíblia fica de lado. E Jesus mandou pregar o Evangelho. Aí nós precisamos descobrir o que é o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele traz a resposta a essa pergunta no capítulo 1 da carta aos Romanos, mencionada aqui pelo ancião da igreja, o senhor Luiz Antônio Maríngolo, vulgo Pitota. Né? Ele disse que não estava lá quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas ele estava assim. Isso é milenar. Milenar. Ajudou a rascunhar o projeto da Arca. Não é milenar. Estava lá. Mas é modesto. Às vezes não quer contar, não quer que ninguém perceba. Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e o 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois não me envergonho do evangelho, e algumas versões trazem de Cristo, o que eu acho redundante, porque o evangelho é Cristo. É Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é que salva? Cristo. Então o evangelho é Cristo. Ele diz primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é Cristo. O evangelho que é Cristo é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, sem exceção. Ele diz primeiro judeu, porque Jesus veio para o povo judeu. E João no capítulo 1 diz que o judeu não recebeu Jesus. Rejeitou Jesus. Por isso a conta está sendo paga até hoje. Rejeitaram o Filho de Deus. Mas de outro lado também era uma providência divina. Porque Deus queria alcançar e salvar todo o mundo, e não apenas o judeu. Por isso que depois aqui nesta mesma carta, capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo vai dedicar estes capítulos mostrando a obra de redenção. Jesus veio para o seu povo, Deus endureceu o coração do judeu para salvar o gentio. Mas o judeu não está fora do plano de salvação, porque é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E há um período reservado exclusivamente para o povo judeu, segunda metade da grande tribulação. Aí ele vai ver que o povo da terra, o povo cristão, verdadeiramente cristão, sumiu, foi arrebatado. E ele vai crer. E o apóstolo diz nesses 3 capítulos aí da carta aos Romanos, que eu gosto muito, ele diz assim, não pergunte para Deus por que ele fez assim. Não pergunte. Por quê? Porque o Criador tem direito de fazer, o oleiro tem direito de fazer do barro o vaso da forma como ele quiser fazer. Deus, é por isso que ele é Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu gosto tanto daquele texto de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Quando o anjo dá a notícia de que nasceria o Salvador, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dá a notícia de que nasceria o Salvador, fala a José,
E no versículo 12, aliás, versículo 21, Mateus capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio nos salvar do quê? É por isso que se a gente perguntar para as pessoas aí numa enquete, está contente com a sua vida? Alguns vão dizer que sim, estou, está ótimo. Outros vão dizer, não, eu queria uma vida melhor. Não vou dizer jamais, seria muita pretensão, mas dificilmente vamos encontrar alguém que vai dizer assim, não estou contente, não. Eu caminho no mundo, numa escuridão, no mundo das trevas, sem saber para onde eu vou. Mas para isso precisa ter os olhos abertos pela palavra. Estou mergulhado no caos do pecado. Mas não, tudo é pecado. E o anjo estava dizendo aqui a José, em sonhos, você vai colocar o nome nele de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio nos salvar do quê? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Veio me salvar exatamente do pecado. E alguém pode perguntar, mas o que é pecado? O próprio Senhor Jesus disse isso no capítulo 16 do evangelho escrito por João, quando ele explicou a missão do Espírito Santo e disse que a primeira coisa que o Espírito Santo faria seria exatamente essa. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Está definido? Está definido. O que é pecado? É não acreditar em que Jesus foi à cruz, veio a este mundo e foi à cruz. Para quê? E a Bíblia vai dizendo para nós. Nós vemos nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, dizendo no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então nós devemos raciocinar do seguinte modo: Jesus veio, ele mandou pregar o evangelho é ele, porque é ele quem salva. O anjo disse a José, olha, não fique receoso com a gravidez de Maria, porque ela era virgem, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo. Foi gerado pela palavra, ao poder da palavra de Deus. Deus falou, Maria engravidou, e ele salvará o seu povo dos pecados. Dos pecados porque é coletivo, está falando do povo. O pecado é um só que leva o homem para o inferno. É não acreditar na obra do Calvário. Então Jesus não é um mito da história, não é simplesmente um modelo a ser seguido, mas é o Senhor e o Salvador. É aquele que desceu do céu que não tinha pecado. Não tinha pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, não pelo gene de Adão. A raça humana é gerada, é descendente, tem a semente de Adão. Por isso que agora precisa receber a semente do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo vai dizer aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e aqui ele não exclui ninguém, ele diz que é assim para todos. Essa é a realidade espiritual na qual
ou sob a qual todos nascem e vivem. Ele diz aqui a partir do versículo 45, 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 45 ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Só lembrando que Deus, eu gosto muito dessa observação. Deus fez tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Mas o homem não. O homem ele criou do barro. Soprou fôlego de vida nas suas narinas. Aí o texto de Gênesis diz que ele se tornou alma vivente. O que o apóstolo está dizendo aqui, ó. Adão foi feito alma vivente. Agora, o que é interessante? Adão foi feito do barro, não foi feito pela palavra, e Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Mas o novo homem é gerado pela palavra. A diferença. A nova criatura é gerada pela palavra. Não é mais do barro. Novo homem, nova criatura, novo nascimento, nasceu de novo pela palavra. Então o apóstolo prossegue aqui, ó. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então não é do barro. Ganha vida espiritual. Espírito que dá vida, que gera vida. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, que veio do céu. Não foi da terra, veio do alto. Veio de cima. Veio buscar e salvar o pecador, o perdido. Para isso ele foi à cruz. E ele enfatiza isso aí no versículo 46. Não é primeiro o espiritual. Ninguém nasce com vida espiritual. Por isso precisa nascer de novo para ganhar vida espiritual. E ninguém nasce de novo fora do corpo de Cristo. Da sua crucificação juntamente com Cristo. Da morte para o pecado no corpo de Cristo. Porque se não morrer para o pecado, não nasce para Deus. Não dá para carregar as duas naturezas. Eu tenho a natureza divina e tenho a natureza adâmica. Não dá. Ou uma ou outra. Uma tem que ceder espaço para a outra. Ele continua aqui no versículo 45, versículo 47. Pois o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, todos trouxemos, nascemos com a imagem de Adão. Imagem e semelhança de Adão. Esse é outro equívoco no meio religioso. Os seres humanos não nascem com a imagem e semelhança de Deus. Eles nascem com a imagem e semelhança de Adão. Porque todos somos descendentes de Adão. Adão foi criado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Adão. Mas depois dele, não. Porque a imagem dele se tornou uma imagem pecaminosa, distorcida, corrupta, rebelde. Nascemos assim. Quer admitamos, quer não. Nascemos assim. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A imagem do homem natural de Adão e a semelhança dele. Agora a imagem e a semelhança de
Jesus, pelo novo nascimento. É o conserto que Deus está fazendo do estrago que foi feito no jardim do Éden. E aqui só tem um caminho, só tem um lugar, só tem um meio, só tem um modo, só tem um jeito. Aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 16 e o 17, que está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha. Todos nascem vivos, né? Alguns nascem mortos, biologicamente, fisicamente, chamado natimorto em latim. Mas biologicamente nascemos, estamos vivos, mas não temos a vida eterna enquanto não houver um novo nascimento. Tem vida biológica. E essa vida aqui acaba na sepultura, no túmulo, fica ali. Aqui jaz fulano de tal. E a vida eterna? Aí Jesus disse aqui para este homem, que é relatado nesse capítulo 3 de João, como é que ela se dá, como é que ela ocorre, quando ganhamos a vida eterna. Jesus disse aqui para ele, no versículo 3 deste mesmo capítulo, o diálogo de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era mestre da Suprema Corte Judaica. Ele fazia parte, era um homem respeitado, teólogo da mais alta estirpe, linhagem, conhecedor profundo das Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. E à noite ele foi ter com Jesus. Tem um filme aí no YouTube que é muito bacana, vale a pena ver. Eu sempre tive essa convicção. Por que ele foi à noite e não foi durante o dia? Ele não queria se expor. Ele não podia se expor. Porque imaginem o quadro, a realidade. Jesus, o filho do carpinteiro, rejeitado na sua casa, na sua cidade, na sociedade, andava com quem? Com a plebe, a ralé da sociedade. Aqueles considerados aos olhos humanos da classe mais baixa. Era com estes que ele andava. Nicodemos, um homem, imagina um ministro da Suprema Corte, do STF hoje, imagine. Andando pela favela, pela periferia da cidade, imagine. Nicodemos. Ele falou, não posso me expor. Ou à noite. Mas ele estava incomodado. Estava incomodado. Por que ele estava incomodado? Porque ele conhecia as Escrituras. E, de repente, recebe a notícia. Aquele filho do carpinteiro dizendo assim, olha, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas como? O que é isso? E esse filme é bacana porque o roteirista lá, ele captou bem o espírito da mensagem. Nicodemos fica intrigado. Mas, mestre, como é que é isso? E ele diz aqui, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus, não é disso que eu estou tratando. Vamos ler o texto? Vamos ler a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele conhecia as Escrituras. Mas tem alguma coisa aí que é diferente. Expelir demônios, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, andar por sobre as águas, aleijados andando, cegos vendo, tem alguma coisa aí que é diferente. Mas gosto da resposta de Jesus.
Imagine uma pessoa vaidosa. Poxa, ainda bem que você reconheceu o meu valor. Não, Jesus não se deixou levar por este prisma. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos era religioso. Imagine a posição das pessoas. Senhor, mas o senhor está falando aqui com uma pessoa que conhece as Escrituras. O senhor está tratando aqui com uma pessoa que é PhD em matéria X, profissional do mais alto calibre, especializado, pós-doutorado. O senhor está conversando com esse tipo de gente. Mas Jesus disse: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não importa o que você é. Parece que tem alguém que quer entrar ali, ó, por favor. Não importa o que você sabe, o que você tem, o lugar que você ocupa. Tudo isso é muito importante para a gente, sem dúvida, aqui na Terra, sem dúvida. Mas para entrar no reino de Deus, não. Não compra a passagem, o bilhete não habilita ninguém a entrar no reino de Deus pelo que é, pelo que tem, pelo que sabe ou pelo que faz. A pergunta de Nicodemos, ele foi humilde. Versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Já pensou? Eu fico deveras impressionado e admirado, porque Jesus não tratou desse assunto com a massa. Ele tratou com um homem só. E é o único lugar na Bíblia que mostra, que registra esse diálogo. Mas era o homem mais culto, posição mais ilibada da sociedade. Foi tratar com ele. Se ele não entendeu, imagina o resto. Imagine o resto. Mas o texto prossegue e nós vamos descobrir por que ele não entendeu. O que é que ele não entendeu? E deu a oportunidade de Jesus explicar para ele e para todos quantos queiram saber. Respondeu Jesus, versículo 5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então Jesus estava explicando didaticamente para Nicodemos assim: Nicodemos, você nasceu da carne, do seu pai e da sua mãe. Matéria. Isso não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso um novo nascimento para se tornar pessoa, homem, mulher, espiritual. É do Espírito. E esse novo nascimento é promovido pelo Espírito, pela palavra. Viu o texto que nós lemos? Jesus falando da tarefa do Espírito Santo: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, mas não crê em o quê? Que eu vou à cruz para atrair os pecadores no meu corpo, trocar a natureza pecaminosa, adâmica, implantar um novo coração, a natureza divina. Essa foi a obra que Jesus veio fazer, não foi outra. Essa é a obra principal. Porque se não nascer de novo, Jesus disse, você pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. O que adiantou? Foi dono do mundo, metade do mundo, mas perdeu a alma. Porque a alma não fica presa na sepultura. Há uma eternidade para ser vivida com Deus ou no lago de fogo. E a escolha é aqui. Depois de morto, ninguém pode fazer escolha. Vejam como o diabo trabalha, infiltrando na cabeça das pessoas, que você pode mandar
rezar uma missa lá de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, de não sei quantos dias, de quantos anos, e a pessoa... Aliás, essa teoria aí é muito bacana, porque essa teoria aí ninguém vai para o inferno. Ou vai para o céu ou vai para o purgatório. Se está no purgatório, reza daqui, facilita, modifica a situação da pessoa lá, e de lá ela entra para o céu. Ninguém vai para o inferno. Mas Jesus disse que o inferno existe. E de acordo com a parábola que ele contou no capítulo 16 de Lucas, ele falou que 2 homens morreram. Um foi direto para o céu e outro direto para o inferno. Ele não passou pelo purgatório, não. Inventaram o purgatório. Pensam, eu fico imaginando a fertilidade da mente humana. Vamos inventar aqui um meio termo. Ó, nem para lá nem para cá, você fica aqui. Mas Jesus disse que não. E foi Jesus quem contou, a gente tem que respeitar. Ele disse que aquele homem no inferno estava atormentado. Atormentado, a tal ponto de pedir para que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo, só a ponta, na água para refrescar a língua dele. Ele falou, não tem jeito. Daí você vai para o lago de fogo. Do inferno para o lago de fogo. Foi Jesus quem contou isso. Lucas capítulo 16. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, nasceu da carne, é carne, meu velho. Não vira espírito. O novo nascimento é espiritual. O primeiro nascimento é carnal, matéria. Aí no a partir do versículo 8, Jesus vai mostrar e enfatizar a ação do Espírito. Ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E está com um E maiúsculo, que é a pessoa do Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos, eu fico impressionado com a humildade dele. Se ele fosse uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, como muita gente, viraria as costas, vou perder meu tempo com você não, que eu sei tudo da Bíblia. Sei tudo. Mas não. Ele foi humilde. Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Ele não conseguia entender racionalmente. Racionalmente. Com toda a sua cultura. Não conseguia. Como? E Jesus respondeu para ele, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, se isso está sendo muito para a sua cabeça, imagine você alcançar a plenitude das coisas espirituais. Se não houver o novo nascimento, você não vai compreender. Porque as coisas espirituais são reveladas para aqueles que nascem de novo. 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra isso. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. É difícil, porque tem que ser homem espiritual. Pessoa que ganhe a regeneração, gerada de novo pela palavra de Deus, pela fé que a palavra gera no coração dela, aí ela vai conseguir compreender. Ela vai caminhar e vai crescendo cada dia. Sabe até quando? Até o dia da morte dela. Ela não vai dar para ela dizer assim, eu já sei tudo. Isso aí eu domino. Não. Quem sabe tudo é o Espírito Santo, porque foi ele quem inspirou as pessoas que escreveram o que está aqui. Daí a importância do relacionamento com o Espírito Santo todo dia. Eu aprendi isso. Vou ler a Bíblia e eu falo assim, na intimidade. Conta para mim o que está escrito aqui. Espírito Santo, agora mostra para mim. Conta, o que é que o senhor quer mostrar para mim? Eu vou ler aqui. Mostra para mim. Não adianta ser erudito, ser a pessoa mais culta do mundo e pegar a Bíblia para ler. Não vai entender nada. Porque essa prerrogativa de dar, de convencer, de dar o entendimento e a compreensão é do Espírito Santo. É Ele quem faz isso.
Aí nós precisamos de humildade, como Nicodemos teve aqui, né? Espírito Santo, olha, eu não sei, eu vou ler. Mas mostra para mim, né? Me dê a compreensão, a revelação, o entendimento do que está escrito aqui. Aqui está escrito. Mas por trás da escrita, o Senhor tem algo para me contar. Conta para mim. Aí no versículo 13, Jesus diz, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aí Jesus explicou para ele como é que ganhamos, quando é que ganhamos, que recebemos e que temos a vida eterna. Nicodemos era conhecedor das Escrituras. E neste versículo 14, Jesus faz menção do episódio ocorrido no deserto, quando o povo estava peregrinando pelo deserto, saído do Egito rumo a Canaã, a Israel. O povo começou a reclamar, a murmurar contra Deus e contra Moisés. E Deus mandou serpentes abrasadoras que picavam o povo e o povo morria. E o povo foi clamar a Moisés. E Deus disse a Moisés, faça uma serpente de bronze, de metal, pendura numa haste. Toda pessoa, quando for picada por uma cobra e olhar para aquela serpente pendurada lá, o veneno sai do corpo dela. Olha a analogia. Olha o que Deus fez no deserto para mostrar o que faria depois, através de Jesus. E alguém racionalmente vai dizer assim, mas aquela serpente de bronze, pendurada lá, não podia tirar veneno nenhum do corpo da pessoa. É verdade, não podia. Mas não estava nela o poder, estava na palavra que Deus havia dito. E na fé daquele que acreditava. Aí ele falou que é assim, então, olha, eu olho para a serpente, tira o veneno do meu... Saiu o veneno do corpo da pessoa. E Jesus está mostrando para Nicodemos aqui, olha, eu vou ser levantado numa cruz. E não importa, desde o jardim do Éden até a última pessoa que vai nascer, olhando, crendo que na cruz eu atraí o pecador no meu corpo, o veneno chamado pecado sai do corpo da pessoa. Aí é demais para a nossa cabeça, não é? Mas no capítulo 12 deste mesmo evangelho, aqui escrito por João, Jesus, como havia prometido a Nicodemos, volta a enfatizar, a reiterar aqui. João no capítulo 12, versículo 31 ao 33. Ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Foi pendurado numa cruz para atrair os pecadores no corpo dele. Tirar o veneno chamado pecado do nosso corpo, que matou a raça humana para Deus. Por isso todos nascem mortos espiritualmente. E se não houver novo nascimento, não há vida espiritual. Há religião. Existe religião, mas não vida espiritual. Aí é terrível. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de Romanos 6,6, ele diz que nós não podemos ignorar isso. O nosso velho homem foi com ele crucificado. E não apenas crucificado, como morreu, foi sepultado e ressuscitado um novo homem, em novidade de vida. É o que ele diz aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6. Aliás, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Aliás, vou ler o 5, vou ler o 4, o 5 e o 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nascemos assim,
Nos deu vida, dar vida, se deu vida é porque não tinha vida, estava morto espiritualmente. Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, foi juntamente com Cristo. Não foi isolado. Eu ganhei vida espiritual na minha religião. Eu ganhei vida espiritual lendo a Bíblia. Nicodemos conhecia todas as Escrituras, mas não tinha vida espiritual. A gente pode ser conhecedor profundo das Escrituras, de Deus. Uma vez eu conversava com um advogado, um colega de profissão, mais velho do que eu, muito culto, e falou para mim, eu já li mais de 400 livros sobre a Maria e José, imaginem a idolatria dele. Eu falei, você tem uma Bíblia aí? Ele falou, tenho, no escritório dele, tenho, me deu a Bíblia. Limpinha, não tinha nada marcado, nada anotado na Bíblia dele. Aí eu comecei a ler esses textos que estamos lendo aqui. Eu falei, você nunca leu esses textos? Ele falou, não. Eu falei, então você leu 400 livros, mais de 400, sobre dois personagens bíblicos, José e Maria. E não leu a Bíblia. Você não foi no centro, você correu pela periferia. Correu e não chegou no centro. É assim. Foi junto, um ato conjunto, juntamente com Cristo. Ele diz, pela graça sois salvos. A graça de Deus que nos alcançou, na pessoa de Cristo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu respiro aliviado, não sei você. Aliviado, sabe por quê? Porque se não tivesse escrito isso aqui, eu daria razão para todo mundo, para tudo quanto é religião, pensamento, dogma, doutrina, todo mundo tem razão. Mas como está escrito isso aqui, eu vejo que a única coisa que está certa é o que está escrito aqui. Que Jesus foi à cruz, me atraiu no corpo dele, para trocar a minha natureza adâmica, que era inimiga de Deus, para enterrar o velho homem, a velha criatura, e ressuscitar com ele o novo homem. E Deus fez mais, hein? Não deixou o novo homem vagando por aí. Ele disse, olha, nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe por quê? Nos lugares celestiais o diabo não pode. Ele não pode atacar, ele não tem poder lá. Nos lugares celestiais, em Cristo. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso acusador. Mas nos lugares celestiais ele não pode mexer. Ele não tem competência, não tem autorização. Por isso, então estamos guardados, protegidos por Deus em Cristo. Não é escorado na placa da igreja. Vocês viram uma placa de igreja ali na frente? Não tem. Na Bíblia não tem. Em Cristo. Aí sim. Então dá para respirar aliviado. Feliz. Andar de cabeça erguida, olhando para o autor e o consumador da fé. Jesus. Não confiado em mim, não, mas confiado nele. Porque ele fez esta obra por mim. É uma questão de fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Mas a fé precisa ser uma fé sadia, saudável, fundamentada na palavra. E diz que é de fé em fé porque a gente vai espalhando. Não foi isso que a irmã Vils fez com a Ana Paula? Não foi? Foi, espalhou, contou para ela. Tem uma coisa boa para te contar, uma boa notícia para te dar. Descansa, creia, acredite. Eu vi a resposta que você deu, Ana Paula. A segunda pergunta do nosso questionário. Por que você quer ser batizada?
E você respondeu com toda a sua experiência com Deus. Você disse que naquele dia, naquela noite, posso ler aqui? Posso? Certa noite no meu quarto, sozinha, comecei a orar ao Senhor. E conversando com Ele, e orar é isso mesmo, é conversar. Deus falou conosco e fala conosco através da palavra. Mas nós falamos com Ele através da oração. Oração é conversa, é conversar com o Pai. Do jeito que o filho conversa com o Pai, você conversa com Deus. E pedi que Ele perdoasse os meus pecados. E fiquei a conversar com Ele. E de repente, senti uma sensação de paz, de conforto, que nunca havia sentido. E dali em diante, percebi algo diferente. Não fazendo as coisas que sempre fazia, rotineiramente, me vi sempre falando com o Senhor a respeito das suas maravilhas. Antes não era assim. Assim, creio que Ele me atraiu no corpo de Cristo na cruz do Calvário. E com Ele morreu o meu velho homem, a velha criatura. Experiência que você teve com Deus. E cada um tem a sua experiência. Porque Deus não fabrica robôs e nem em série. Por isso que somos indivíduos. Gosto da frase do filósofo e psicólogo que diz que somos seres únicos na arena da existência. As nossas digitais, ninguém tem igual. Ninguém. São únicas. Olha o poder de Deus. A grandeza de Deus. A obra do Calvário foi consumada. Jesus, quando deram vinagre para ele lá na cruz, ele rendeu, ele disse, Pai, está consumado. E rendeu o Espírito. Se entregou ao Pai. Cada um recebe, cada um passa, cada um vive, cada um tem a sua experiência com Deus. Mas a obra é única para todos, indistintamente. Amém?